gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nesse cantinho novo que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior a esse, que você vai ver a transformação desse novo cantinho. E eu fiz mais justamente tanto por mim, óbvio, mas também pelo canal aqui, pra eu ter um lugarzinho pra eu gravar, pra eu estudar, pra eu ler. Então agora eu tenho esse cantinho, eu tô muito feliz por isso. E eu tava refletindo sobre o mês de fevereiro, o quanto ele foi importante pra mim, pra eu focar em coisas que eu desejava pra minha vida, colocar em prática coisas que eu acho importante, que muitas vezes tava lá de escanteio, ou que eu desejava, mas acabava procrastinando. E o canal do YouTube é um deles. Eu voltei pro canal e eu tô muito feliz com essa volta e eu tô realmente comprometida comigo e com vocês, de estarem postando aqui constantemente, mesmo sabendo que ainda é um canal pequeno, mesmo sabendo que ainda tem muito a melhorar. Eu sei que isso é um processo e eu tô muito consciente disso e eu estou muito disposta e motivada a me manter constante aqui. E hoje eu quero trazer um tema que eu acho muito importante, que eu falei sobre isso no meu Instagram, que inclusive se você não segue, me siga lá, que é sobre amor próprio. É um tema em que eu tive que vivenciar muitas coisas na prática e acabei aprendendo muita coisa. E esses dias eu postei lá no meu Instagram 3 aprendizados que eu tive sobre o amor próprio. Quero compartilhar esses aprendizados aqui com vocês hoje e espero que sirva de inspiração de alguma forma para alguém que estiver assistindo esse vídeo. Se servir para uma pessoa, já vai valer muito a pena. O primeiro aprendizado é: não tem como amar o outro verdadeiramente se a gente não se ama verdadeiramente. Inúmeras vezes na minha vida eu passei por momentos em que eu achava que eu amava muito alguém e na real, depois que o tempo passou e eu fui aprendendo mais sobre mim e sobre amor próprio, na vivência mesmo, eu entendi que o que eu sentia pelo outro era uma dependência emocional, porque não havia um amor por mim mesma. Eu queria demonstrar todo esse amor pelo outro, mas na verdade eu achava que eu não vivia sem aquela outra pessoa. E aí eu fazia de tudo para que ela nunca me abandonasse, para que ela se sentisse amada 100%. E nisso eu acabava me anulando cada vez mais. E hoje eu entendo que se eu quero amar de verdade alguém, de verdade mesmo, eu preciso me amar primeiro. E esse processo de amor próprio é uma construção constante para você desconstruir padrões mentais e crenças limitantes que você tem a seu respeito, que foram construídos no decorrer da sua vida, e você construir uma nova mentalidade ao seu respeito, reprogramar sua mente. A gente consegue moldar o nosso cérebro para acreditar em novas coisas. Então eu tô nesse constante processo de desconstruir conceitos errôneos que eu tinha a meu respeito e construir novos conceitos mais construtivos e que me faz gostar mais de mim. O segundo aprendizado é: a partir do momento que eu começo a me amar e a gostar da minha companhia, eu começo a me dar aquilo que eu quero receber do outro. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de espectador, a gente deseja coisas, mas a gente não se dá e a gente fica esperando que o outro faça pra gente. Muitas vezes aquilo que a gente quer que o outro faça pela gente, a gente nem faz por nós mesmos. E a partir do momento que você assume realmente esse papel de protagonista, de dizer agora eu vou fazer por mim aquilo que eu desejo que outras pessoas façam, muita coisa começa a mudar na sua vida. E ainda nessa linha, uma coisa que eu percebi em um momento é que eu era muito a pessoa que eu ouvia as pessoas, eu aconselhava pessoas, e quando alguém estava passando por algum momento bem difícil, a pessoa recorria a mim, chorando e mal, e às vezes muito rígida consigo mesma, e eu era a pessoa que eu ouvia aquela pessoa e dizia: nossa, não seja tão rígida consigo mesma, tá tudo bem errar, você vai aprender com esse erro. Eu era muito compreensiva e acolhedora com os outros, só que quando acontecia comigo, eu era extremamente rígida e eu nunca tinha esse acolhimento comigo mesma. E às vezes eu desejava que outras pessoas me acolhessem assim como eu acolhia as pessoas. E depois eu entendi que
eu precisava praticar isso primeiramente comigo mesma. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu vou me dar aquilo que eu desejo do outro e aquilo que também eu entrego pro outro. Porque eu sou tão compreensiva e acolhedora com as pessoas de fora e comigo eu não sou. E eu até via uma certa hipocrisia nisso, porque eu era uma pessoa que aconselhava outras pessoas a serem mais compreensivas consigo mesmas, e quando eu olhava pra mim eu era extremamente rígida. Então, a partir desse momento que eu tive essa reflexão, depois de passar por inúmeras situações desconfortáveis, eu entendi que eu precisava me dar aquele acolhimento também. E sempre que eu começava a fazer alguma coisa que eu não gostava que eu fiz, eu acabava, e até hoje faço isso, me questionando, tá, e se fosse outra pessoa, se fosse um amigo meu, como eu agiria? O que eu falaria pra ele? E o terceiro aprendizado, não me diminuir pra caber em lugares que não é pra mim. Esses dias eu comprei um sapato, e aí eu comecei a usar esse sapato, tipo, de cara, coloquei o pé, tava perfeito, nossa, meu pé encaixou perfeitamente aqui. Só que aí depois que eu comecei a andar, eu comecei a ver o quanto aquele sapato era desconfortável. E ele começou a me machucar, e cada vez mais que eu andava com ele, mais eu machucava meu pé. E não era um machucadozinho assim, deu um calinho, não, era um machucado muito forte mesmo. E aí foi que eu entendi que, tipo, meu pé não tava se encaixando muito bem naquele sapato. E tudo bem também, às vezes existem sapatos que são de fato desconfortáveis, mas eu fiz uma analogia com a vida. Muitas vezes a gente é meio que como o pé que a gente coloca em um lugar desconfortável, como eu coloquei meu pé em um lugar desconfortável e continuei com aquilo, e quanto mais eu continuava ali, mais me machucava. A mesma coisa, muitas vezes a gente se coloca em lugares que não nos cabe, às vezes o lugar é pequeno, e a gente começa a nos moldar àquele lugar que é desconfortável, e a gente às vezes se acostuma com um lugar desconfortável. E uma coisa que eu sempre falo é que às vezes a nossa zona de conforto nem é tão confortável assim. Às vezes é só o lugar que é conhecido pra você, mas não quer dizer que ele seja um lugar de fato confortável. A maioria das vezes as zonas de conforto são desconfortáveis, mas a gente se acostuma com aquele desconforto e tem medo do novo. E às vezes o novo é o que vai proporcionar o verdadeiro conforto. Não um conforto de comodismo, mas um conforto de prazer, de satisfação. Então acho que é muito importante a gente entender isso, que existem lugares que não são pra gente. E quanto mais a gente insiste em estar ali, a gente vai se desconectando da nossa verdadeira essência e a gente não consegue nos conhecer e nos amar, porque a gente tá tão desconectada da gente que a gente não consegue ver valor na gente. E às vezes o lugar prega tantas coisas que estão totalmente diferentes daquilo que de fato a sua essência acredita, que você começa a achar que tudo que você pensa tá errado, que tudo que você faz tá errado, que você não é boa o suficiente. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com o meio que a gente tá inserido, as pessoas que a gente escolhe para estar perto, os lugares que a gente frequenta, tudo isso. E não existe o lugar certo e o lugar errado. É algo que faz sentido ou não pra você. Não é sobre o bom e o ruim, é sobre você. Você entender o que realmente faz bem pra você ou não. Se você tá em relacionamentos em geral, que você precisa estar o tempo todo justificando aquilo que você tá fazendo, porque senão você vai ser mal interpretada, é algo que a gente precisa pensar. Vale a pena estar aqui? Tá sendo tão desgastante o tempo todo eu ter que justificar minhas atitudes, porque toda hora a pessoa pensa algo errado sobre mim. Quando eu falo lugares, nem sempre é sobre lugares físicos, às vezes é um relacionamento que você tá. Um aprendizado extra que eu vou compartilhar aqui é sobre o quanto nós somos seres que estamos em evolução e mudanças constantes. Então, tudo bem se em algum momento você tá em algo e você olhar e falar, nossa, esse lugar fez sentido pra mim em um determinado momento, mas agora não faz mais sentido, então tudo bem mudar, sabe? Tá tudo bem mudar. Eu acho que foi um grande aprendizado do amor próprio também. Tá tudo bem mudar. Mudar de opinião, mudar de relacionamentos, mudar de lugares que antes faziam sentido, mas que agora não fazem mais. Eu acho que esse vídeo poderia ser muito mais longo, com muito mais aprendizados, porque o amor próprio é um assunto bem extenso, que tem muitas coisas pra compartilhar. Só que eu fiz bem uma seleção mesmo desses 3 aprendizados. Mas se você quer compartilhar alguma experiência ou algum aprendizado que você também teve, deixa aqui nos comentários, que a gente vai fazer essa troca, esse bate-papo nos comentários.
E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gosta desse canal e quer apoiar, então inscreva-se nele, curta o vídeo e comente, que tudo isso vai me dando cada vez mais estímulo para continuar aqui, e o YouTube também vai indicando mais o meu canal, porque ele entende que o vídeo é relevante. E vamos juntos fazer esse canal aqui chegar em mais pessoas. Beijão e até o próximo vídeo.